Muito bom dia a você, que Deus esteja conduzindo a sua vida dia após dia no objetivo que Ele tem para contigo. Que Deus assim abençoe a sua casa, a sua vida, que a paz de Deus habite no seu coração. E eu quero saudar você que está conosco com uma palavra bíblica que se encontra no livro de Romanos, capítulo 5, os versículos 8 e 10, aonde a palavra do Senhor diz o seguinte: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Portanto, queridos, essa palavra que fala desse amor incondicional de Deus em favor de cada um de nós, de forma que nós, perdidos no nosso pecado e condenados na morte eterna, recebemos um grande presente. Deus enviou o seu Filho a este mundo para nos reconciliar com Ele e assim desfazer toda a inimizade, desfazer toda essa ruptura que nós vivíamos em relação a Ele. Para que nós hoje possamos estar inteiramente unidos com Deus, em amizade e comunhão com Ele, é necessário apenas que a gente creia naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Portanto, veja que tamanho, que grandioso é esse presente. Ele foi ofertado de graça para você. Você não precisa comprá-lo, você não precisa chegar ao nível espiritual a fim de que você consiga, então, ter as condições para poder participar disso que Deus ofertou. Não, basta você buscar a Jesus aí na sua casa, aí onde você está. Ele está disponível a todos nós. E isso é importante a gente entender. Deus, Ele não está preso a regras, a um templo. Deus não está preso a uma forma religiosa de forma alguma. Ele está em Jesus. Busque Jesus, aí onde você está. E você perceberá a paz dEle enchendo o seu coração. Quero convidar que assim a gente também possa orar ao Senhor e entregar essa celebração em suas mãos, acima de tudo, as nossas próprias vidas. Amado Deus e Pai, nós te bendizemos por teu grande presente enviado a cada um de nós. Que nós possamos abraçar este presente, na certeza de que agora que através da cruz de Jesus aconteceu a reconciliação entre o Senhor e a humanidade, de forma que basta nós chegarmos a Ti e pedirmos perdão, que tudo estará desfeito. Nós tenhamos também a certeza de que nada pode nos separar do Teu grande amor. Abençoa, Senhor, a cada um que nos acompanha. Que em nome de Jesus, o Senhor que conhece como foi a sua semana, o Senhor que conhece o que se passa em sua vida, nós te pedimos, ó Deus, fala o coração, derrama a paz, direciona segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. É sempre uma alegria ter você com a gente e assim desejamos também que você se sinta bem através das músicas e da palavra do Senhor. Você é convidado a refletir ou cantar com a gente nas canções que seguirão agora. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
és tu, grandioso és tu. E quando penso quanto Deus me ama, que em meu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração inflama, pois foi por mim que Ele padeceu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, Grandioso és tu, grandioso és tu. tua palavra veio revelar-me o eterno alvo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me, eternamente hei de te louvar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é
as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. E é sobre esse grande amor que nós queremos refletir nessa manhã. Quero também te convidar a orarmos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é maravilhoso a gente saber que Tu demonstrastes tão grande amor através do Teu Filho. Assim, Senhor, que de todo o coração nós estejamos Te buscando nesse momento. Abre, Senhor, o nosso entendimento, abre, Senhor Deus, o nosso coração, para que nós realmente creiamos em tudo aquilo que o Senhor Jesus veio nos trazer. Em Teu santo nome, amém. Se alguém te dissesse no ano passado que o comércio fecharia em dias de segunda a sexta-feira e permaneceria assim durante semanas e meses, você acreditaria? Se alguém te dissesse que o teu filho ou teu neto não frequentariam a escola esse ano, você acreditaria? E se nos dissessem que nós, brasileiros, colocaríamos a máscara como um acessório para o nosso dia a dia? Eu confesso a você que se no ano passado, ou mesmo tempos antes ainda, alguém me dissesse isso, eu realmente acharia isso uma grande loucura. Mas é a realidade. Temos nós grande dificuldade em aceitar aquilo que a nossa mente não consegue conceber. É algo que nós nunca vivemos, a humanidade nunca viveu uma situação como essa. Mas, por parecer loucura demais, não deixa de ser verdade. Às vezes dá vontade de deitar e assim esperar que no outro dia, ao acordar, se perceba que tudo isso realmente não está acontecendo. Mas, queridos, por mais que
me passe essa vontade num dia, eu sei que no dia seguinte, quando eu acordar, essa será a realidade. O mundo continuará em meio a uma pandemia. E, no entanto, queridos, por mais louco que tudo isso possa parecer, eu quero te dizer que nem toda loucura ela é ruim, ela é assustadora ou apavorante. A maior de todas as loucuras é simplesmente surpreendente pelo fato de ser maravilhosa, de ser espetacular, de estar acima de qualquer imaginário. Eu quero aqui citar C.S. Lewis quando ele fala de uma coisa muito louca. C.S. Lewis, mais conhecido como o autor das Crônicas de Nárnia, ele diz de um homem que viveu nesse mundo e que não era um simples homem. Esse negócio é muito louco. No seu tempo, ele fez a crítica ao conceito que dizia que Jesus é o grande mestre de moral. Bem, hoje em dia também se diz que Jesus é o maior psicólogo de todos os tempos, que Jesus é o maior administrador de todos os tempos, entre outros. Mas eu quero ler para vocês uma frase de C.S. Lewis, que ele então diz assim a respeito disso. Um homem que fosse meramente um ser humano e fizesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral. E, queridos, não seria mesmo. Imagine você, alguém que diz assim, eu sou a luz do mundo. Ou que diz, eu sou o pão da vida. E que quem nele crê nunca andará nas trevas, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Ou ainda que diz que se nós crermos nele, nós não morreremos nos nossos pecados. Ou algo mais impressionante, ou talvez grotesco ainda, um simples homem que venha dizer que se nós não comermos da sua carne e nós não bebermos do seu sangue, nós não teremos vida em nós mesmos. Eu acredito que você concorda com C.S. Lewis. De que se um simples homem dissesse algo nesse sentido, ele não poderia ser um grande mestre de moral. No mínimo, como diz Lewis, ele seria um lunático. Mas C.S. Lewis continua dizendo, então, peço que faça essa projeção, ele diz, faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então um louco ou algo pior. Mas não me venha com essa conversa mole de ele ter sido um grande mestre de moral, pois ele não nos deu essa alternativa. Ele não tinha essa pretensão. Queridos, como nós sabemos, um lunático não encantaria as pessoas como Jesus. Não teria o poder de curar as pessoas, de transformar a vida como Jesus teve. E mais, se ele fosse algo pior que um lunático, como os próprios líderes religiosos do tempo de Jesus chamaram a Jesus de endemoniado, em outras situações chegaram a dizer que Jesus era o próprio demônio, ele não teria o amor, a doação, a compaixão e a pureza como Jesus teve. Logo, queridos, nenhuma outra possibilidade se encaixa para Jesus, a não ser que Jesus mostra ser quem ele diz que é. O Filho de Deus, enviado dos céus, com o grande propósito de salvar a sua criação perdida. Nisso, vamos voltar à questão da loucura. Que loucura é essa de Deus encarnar o seu Filho, tornando um ser humano?
colocando nas mesmas condições limitadoras que nós temos, de igual para igual, para, no fim, morrer por essas criaturas. A palavra bíblica de 1 Coríntios, no capítulo 1, ela traz para nós a seguinte explicação. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 25 seguintes. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. A loucura de Deus, ela é mais sábia que a sabedoria humana. E é comum haver ao menos 3 reações diante desta loucura. Eu quero primeiramente citar 2, a outra eu deixo mais no final. A primeira é que nós nos acostumamos com essa ideia do Filho de Deus ter se encarnado e morrido pelos nossos pecados. É que nem quando a gente acostuma com um cheiro. Então, essa mensagem, ela não toca mais o nosso coração. Ela não fala mais poderosamente a nossa vida. A segunda é aquela de descartá-la. Porque, afinal, se olha para isso, então, como uma loucura, e logo isso não pode passar de uma lenda. E descartamos. Mas eu quero convidar você a pensar justamente nessa loucura. Que Deus, que sendo todo-poderoso, pleno de si, eterno, grandioso, não aniquilaria a sua criação, se esta somente lhe causasse vergonha e desprezo. A nossa ideia, ela está atrelada a um Deus sempre pronto para nos castigar. E esse conceito, ele só passa à medida em que nós nos relacionamos com Deus e nós descobrimos que Deus não é assim. Mas eu quero lembrar aqui, no início da pandemia, em que muitas pessoas disseram que ela era um castigo de Deus. E muito associaram essa crença aqui no Brasil ao fato de uma escola de samba ter feito um enredo falando sobre Jesus. Ou então, também, devido à forma como os desfiles LGBTs têm têm lidado com Jesus Cristo. Mas, querido, por mais que essas coisas representam uma zombaria contra Jesus, é inconcebível nós pensarmos nisso como um castigo de Deus, ou pensarmos que Deus enviaria uma situação como uma pandemia a fim de castigar a sociedade. E essa ideia existe simplesmente porque no fundo, nós temos a consciência de que nós somos culpados perante Deus, independentemente de quais pecados nós cometemos, mas por sermos pecadores. Portanto, queridos, ter essa cultura de castigo, de punição, torna a ação de Deus mais louca ainda para nós. Porque Deus, ele não veio para nos punir, castigar. Ele veio para morrer pela humanidade, para que por sua morte ela vencesse o pecado, que era algo que ela não queria, não poderia, e ainda nós não podemos vencer o pecado por nós mesmos. Assim, achar isso tudo muito louco demais não é argumento para descartar o que Deus fez.
Porque você não pode anular o fato de que Jesus entrou na história humana e morreu na cruz. Não apesar dos nossos pecados, mas justamente por causa dos nossos pecados. Diz a Bíblia, nos versículos 27 e 28, que Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E Ele escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é. O que é loucura, senão a gente pensar que a morte é que traz vida e libertação. Se alguém quer proteger os seus, monta um exército e ataca. Essa é a ideia também que está por detrás das pessoas que defendem o armamento da população. Porque se eu quero proteger, eu preciso ter condições de atacar. Nós vemos, no entanto, em Jesus, em Deus Pai, totalmente o oposto, porque Jesus, ele faz isso indo à cruz, sacrificando o seu corpo até a morte. Quem poderia imaginar que morrendo calado, esvaziando-se de todas as suas forças, seria portanto, este então o modo de dar vida eterna e vitória eterna? Sim. Deus escolheu o que para o mundo é fraco, é insignificante, é desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é. A expertise e as estratégias humanas de religiosidade, de poder, de inteligência, não contribuíram e não podem contribuir em nada. Por isso, até hoje, se você quiser se salvar pelas suas próprias forças, pelas suas próprias ações ou zelo religioso, isso é reduzido a nada. Ninguém chega a Deus pelas suas próprias forças, mas através da sua fraqueza, confessando os seus pecados, arrependido, indo até o Cristo crucificado, que padeceu por nós. E na sua fraqueza, buscar depender e se entregar totalmente a Cristo Jesus. Por isso, eu encerro falando a você do terceiro modo como normalmente nós reagimos à loucura de Deus. Se encantar com ela. Ficar maravilhado. Buscar cada vez mais compreendê-la, acolhê-la, a fim de se alegrar cada vez mais. Aceitar o que foi feito por você mesmo, não encontrando nenhum motivo em você que justificasse tão grande ato de amor. Essa é a ideia. Portanto, deixe-se ser surpreendido pela loucura de Deus. Não apenas uma vez, mas todos os dias, sempre de novo. Mesmo se algo ruim acontecer na sua vida, saiba que a coisa mais louca, a melhor, a mais interessante, já foi feita por você. Quando nós aceitamos essa loucura de Deus ofertada a nós, toda a nossa perspectiva de vida muda, porque não importa mais o que aconteça ou deixa de acontecer conosco, importa que nós estamos seguros nas mãos dele. E aquilo que Jesus fez por nós não pode ser alterado, nada vai mudar o que ele já estabeleceu para você naquela cruz. Então, assim, eu convido que você celebre essa loucura de Deus e permita que ela encha o teu coração. Continue refletindo nessa mensagem através da próxima canção que será cantada a seguir.
Ninguém nunca imaginou que o Rei do mundo Salvador em um estábulo de Belém ia nascer. Tudo foi tão diferente de como esperavam ver o Salvador em um presépio, em vez de forte e fraco ser. Foi como raiz em terra seca, como ver a um renovo castigado pelo sol. Foi como uma chama na tormenta, como ver uma só gota no deserto a escorrer. Bem-aventurado é quem nele não achar tropeço, que pode nele crer sem distração. Bem-aventurado é quem hoje pode recebê-lo e dar ao Rei morada em seu interior e em seu coração dar-lhe habitação. Ninguém nunca imaginou que o Rei do mundo Salvador em um estábulo de Belém ia nascer. Tudo foi tão diferente de como esperavam ver O Salvador em um presépio, em vez de forte e fraco ser. Foi como raiz em terra seca, como ver a um renovo castigado pelo sol. Foi como uma chama na tormenta, como ver só uma gota no deserto a escorrer. Bem-aventurado é quem nele não acha tropeço, que pode nele crer sem distração. Bem-aventurado é quem hoje pode recebê-lo e dar ao Rei morada em seu interior e em seu coração dar-lhe habitação. Bem-aventurado é aquele que nele não achar tropeço, mas que pode nele crer sem distração. Ele que se humilhou tanto por você. Saiba o valor que você tem para ele, o quanto ele é contigo. Que assim você fortaleça a sua vida e a sua fé nele, que todas as tempestades deste mundo você irá passar com o seu coração confiante, por saber que ele está contigo. Elas se tornarão muito menores, porque ele está contigo. Assim, eu convido que a gente possa orar também nesse momento. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque tu descestes à terra, viestes em forma de uma simples criança. Não buscastes para ti nenhum tipo de privilégio, nenhum tipo de adoração, mas simplesmente fostes focado na tua missão. Mostrar à humanidade o amor de Deus e salvá-la de si mesma. Assim, Senhor Jesus, que diante de todas as nossas prioridades, todas as coisas que nós julgamos importantes, nada tenha
importância tamanha para nós. Tamanha para nós, Senhor, que não seja a importância do Senhor para a nossa vida, tudo seja reduzido diante da fé em Ti. Que crer no Senhor seja a coisa mais importante na nossa vida. Sustenta, Senhor Deus, portanto, a cada um na verdadeira fé, fazendo sempre olhar para Ti, porque contigo, Senhor, nós venceremos todas as aflições. E no final, nós ainda receberemos a gloriosa vida eterna. Te agradecemos porque isso é presente do Senhor para nós. Pai, abençoe também todas as pessoas enfermas, todas as pessoas enlutadas. Sê Tu, ó Deus, à frente de toda essa situação da criação de uma vacina. Dê, ó Deus, sabedoria, ciência, como é o Senhor que o tem dado até aqui. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que Tu fortaleças a cada um que nesse momento precisa de um refúgio e que ela saiba que o abrigo é o Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ficando por aqui e somos muito gratos a você que sempre nos acompanha, mas antes ainda queremos fazer o convite para as crianças para assistirem a história que já está aí na página, atividade que sai logo a seguir. E não perca também na próxima quarta, às 19 horas, a reflexão bíblica com o pastor Osiel. No mais, eu desejo que você tenha um abençoado domingo e uma semana vivendo no amor do nosso Deus.